Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Revolução Laura, da Manuela Dávila. Eu não fico gravando vídeo com o livro na mão o tempo todo, né? Então eu sempre mostro ele no inicinho, mas eu tô com a sensação de que dessa vez eu esqueci. Mas olha aqui, ó. Ó, tá aqui o livro. Ele é muito bonito. Eu tenho as minhas convicções políticas e cada vez mais eu tenho entendido mais sobre elas e pesquisado mais, mas eu nunca fui muito ligada a personagens políticos, por assim dizer. Então, enfim, eu sou meio perdida com isso mesmo, eu sei de poucos nomes e eu não conhecia a Manuela Dávila, ela não era uma política do meu estado, enfim, eu nunca tinha tido curiosidade sobre a vida dela, tinha ouvido o nome, claro, mas enfim, não sabia nada. Comecei a conhecer mais, ouvir mais o nome dela, óbvio, durante a loucura que foi o último período de eleições presidenciais, mas mesmo assim não dei muita bola. Corta. Faz algum tempo que eu sigo a Mirelle Matias no perfil dela no Instagram, é o @13anosdepois. E a Mirelle, ela mora em Paris e ela começou o Instagram há um tempo porque ela gosta de fotografia. Atualmente ela inclusive trabalha como fotógrafa e ela sempre gostou de foto e tal. Ela queria compartilhar a vida dela em Lyon, que era a cidade que ela morava antes, lá na França, porque ela achava a cidade muito bonita, enfim. Ela tem uma filha, Alice, que hoje tem 4 anos. Depois que a Alice nasceu, ela começou a falar mais sobre maternidade no Instagram dela, que é um assunto que me interessa, foi por isso que eu comecei a seguir. Só que a Mirelle, ela é uma pessoa muito política, ela tem um curso de Ciências Políticas na Sciences Po, em Paris, e de uns tempos pra cá ela começou a falar muito de política. E as pessoas começaram a estranhar, e daí ela começou a bater na tecla de que como assim as pessoas não sabiam que ela era de esquerda e tal, porque tudo que ela faz é político, a forma dela conduzir a maternidade é político e que tudo que qualquer um de nós faz é político. E ela começou a bater muito nessa tecla e eu já me interessava por política e por maternidade, juntei as duas coisas e fiquei cada vez mais interessada nessa questão da maternidade enquanto política e na forma da gente existir, ocupar os espaços enquanto mulheres, e enquanto mulheres que querem ser mães, mesmo antes de ser mãe, enquanto mulheres que querem batalhar pelo direito das outras que não querem ser mães, enfim, tudo isso é realmente muito político. E por fim, eu também comecei a ser impactada por imagens que apareciam da Manuela na mídia com uma criança a tiracolo em pleno período eleitoral. E comecei a seguir o perfil que a Manuela Dávila administra no Instagram sobre a filha dela, é o @leisdelaura, onde ela conta causos dela com a filha e ela narrou muito por lá essa aventura de participar dessa corrida presidencial com uma criança pequena a tiracolo. E eu fiquei muito interessada, adorei o Instagram, vi pelo Instagram que ela estava lançando um livro e comprei o livro logo que ele lançou, porque na mesma semana ia ter uma mesa no Ciclo Feminista da Travessa, na qual a Manuela participaria e eu aproveitaria então para pedir um autógrafo. Isso aconteceu, então meu exemplar é autografado e eu tirei uma foto com a Manu, vou colocar aqui. E, enfim, li o livro numa tacada. Ele é curto, ele é uma mistura de diário com manifesto, com reflexões e declarações de amor. E nele ela conta da sua trajetória política desde quando ela tinha, sei lá, 18 anos e começou nisso, e ela saía em matérias como a musa da Câmara e coisas do tipo, porque ela era uma moça jovem e bonita, e ela passa por todos esses momentos em que ela foi criticada e foi questionada de sua posição e de seu conhecimento, justamente por ela ser uma mulher nova e bonita. Passa pelo momento onde ela decidiu pausar a carreira para engravidar, porque ela foi julgada pelas pessoas que falaram que assim ela ia destruir a sua trajetória política. Passa pelo momento em que ela de fato teve a bebê e não voltou a trabalhar imediatamente porque ela queria ficar um tempo com a criança e as pessoas mais uma vez falaram que ela estava largando a carreira política para ser mãe. E o movimento do feminismo, o movimento de esquerda tem um certo problema, com mulheres que escolhem cumprir alguns papéis que teoricamente são conservadores. Então, só porque a gente luta pela liberdade feminina e pela maternidade compulsória, parece que a gente não tem o direito de ter o desejo de ser mãe e de ficar um tempo em casa, quando na verdade o feminismo luta pela liberdade de escolha e não pela obrigação contrária da que sempre foi colocada como padrão. E enfim, por fim, quando ela decidiu voltar a atuar,
as pessoas achavam que ela devia ir sem levar uma criança de tiracolo, ou que não devia ir, porque agora ela era mãe e tinha que se conformar com esse papel. Só que ela nunca ouviu essas vozes, ela fez o que ela queria no tempo que ela queria, e sim, ela foi lançada a candidata a presidente e depois a vice-presidente. E ela viveu tudo isso intensamente com uma criança tiracolo e muitas vezes mamando. E ela conta isso no livro, a gente tem imagens muito bonitas no livro dela com a Laura, e ela vai contando sobre como foi começar a ocupar esses espaços e mostrar que as crianças precisam ser bem-vindas, porque elas são seres humanos, e que se você priva uma criança de ocupar um espaço, você está também privando aquela mãe que está por trás daquela criança, porque a gente nem precisa comentar que ninguém nunca pergunta para um pai onde é que está seu filho quando ele sai sozinho, então ele tem muito menos obrigação moral e de fachada para com uma criança dele do que a mulher. Então acaba que essa privação das crianças aos lugares criam mulheres que ficam confinadas dentro da própria casa, e a Manuela nunca se conformou com essa posição de ser bela, recatada e do lar, e nenhuma de nós deveria se conformar. Então ela fez tudo o que ela queria fazer, e ela fez com a Laura no colo, e ela vivenciou tudo isso muito intensamente. Ela contava em relatos muito emocionados aqui no livro como foi interessante perceber que as pessoas começaram a aceitar completamente a presença da Laura e inclusive levar ela em conta sempre. Então tinha gente que levava caixa de giz de cera para ela brincar, tinha gente que levava outra criança para poder brincar com ela enquanto a Manuela trabalhasse, para que ela pudesse ter um entretenimento. E foi muito bonito perceber isso, que ela foi colocando a presença da Laura, e no início foi muito esquisito e as pessoas se chocavam, e na continuidade disso, muitas pessoas foram começando a achar natural, que é o que deveria ser. Também tem uma reflexão muito forte, muito bonita no livro, onde ela tá falando sobre a relação com a maternidade, o amor materno, quando ela fala que ela conheceu a mãe da Marielle. E aí ela comenta que aquela mulher estava sentindo uma dor que ela não consegue sequer imaginar. E ela fala que quem perde um cônjuge é viúvo, quem perde um pai é órfão, mas não tem nem rótulo para quem perde um filho, porque isso não devia nem existir, porque certamente é uma dor que ninguém merecia passar. A Manuela também é madrasta, então quando ela começou a se relacionar com o marido dela, ele já tinha um filho pequeno, e ela também fala um pouco dessa relação de madrasta, da condição de madrasta. Ela fala sobre como a filha dela, quando descobriu que ela era madrasta, ficou chocada, porque, mas mamãe, você não pode ser madrasta, porque madrasta é má. Então ela fala, né, qual que é a representatividade que desenhos animados podem passar para a cabeça dos nossos filhos. Ela fala que, curiosamente, né, para a maioria das pessoas, a relação dela com a mãe do Guilherme é muito amigável, e que nenhuma das duas é a vilã e não precisa ser. Então tudo isso é muito político, né? E é por isso que eu falo que o livro é um pouco manifesto, um pouco diário, um pouco emocional, porque a Manuela abre o coração aqui. E como eu falei, eu li em uma tacada, é um livro rápido, é um livro simples, é um livro bonito, mas enquanto um manifesto materno político, eu espero de coração que ele seja um aperitivo, porque eu adoraria ler um livro de 500 páginas sobre o assunto, como eu adoro ler livros de teoria feminista, sabe? Eu ficaria maravilhada se a Manuela, tipo, tivesse a ideia, né, se ela se dispusesse a fazer esse trabalho um dia na vida dela. Eu com certeza gostaria de ler, porque eu me interesso muito sobre esse assunto. E quem sabe um livro da Manuela e da Mirelle juntas seria um sonho. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!